Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Enquanto eu observo esse trio criminoso aí se afogando numa lagoa fétida repleta de coliformes fecais, eu ainda tento ver e entender as coisas sob uma nova e radical perspectiva. Se o traficante de drogas é uma pobre vítima do usuário, então fica claro que o careca do INSS e o irmão do maior ladrão da história do Brasil são vítimas dos aposentados. É isso mesmo, produção? Hoje, 27 de outubro de 2025, é o Dia do Engenheiro Agrícola, o Dia Mundial de Oração pela Paz, o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra e o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Durante o fim de semana, o distinto público do fazendão que não tem povo foi inundado por fake news a respeito de uma conversa muito positiva que teria havido entre o maior ladrão da história do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorreu na Malásia durante a reunião da ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático. A máquina de desinformação plantada no fazendão desde os tempos da União Soviética e que continua funcionando a todo vapor, não perdeu tempo para alargar a mentira, dizendo inclusive que os bolsonaristas estariam decepcionados com Trump, que o entorno de Bolsonaro está desolado, que os filhos do presidente minimizam o encontro de Trump com o cachaceiro corno, ladrão de velhinhos e aposentados, blá, 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 blá. O Ricardo Roveran, inclusive, diz que esta é a segunda mentira deslavada da esquerdoide CNN em menos de 24 horas. Na Gazeta Brasil, a informação de que o vigarista afirmou que o fazendão vai enviar uma equipe de alto nível para negociar acordo com os Estados Unidos. Alto nível é ótimo. Deve ser a nata da criminalidade, então, né? Bom, depois dessa, só resta mesmo entender para quem tem mais de 2 neurônios em atividade, como é o caso da minha quase vizinha Cláudia Aker, que a realidade dos fatos é a seguinte: a portas fechadas e sem os holofotes ou elogios ao vigarista e ao Brasil, Trump deve ter deixado claro o que quer. As sanções sobre o satânico psicopata golpista não vão ser canceladas e o maior ladrão descondenado da história do Brasil terá que fazer uma escolha para não ir para o fundo do poço com ele. É claro que o assunto Bolsonaro foi mencionado e é parte dessa negociação. Trump e o cachaceiro corno, ladrão de velhinhos e aposentados, são opostos. Trump fez fortuna negociando, o outro fez fortuna roubando. Nunca houve boa química entre os dois, e esse papo foi para atrair o vaidoso sem noção para a ratoeira. A conclusão da reunião do vigarista com Trump, segundo o Guy Kilter, é muito clara. Aliás, para qualquer um que se disponha a conversar com Petralha. Foi apenas um roubo de tempo. O batedor de carteira socialista apenas roubou o tempo de Donald Trump. As tarifas ainda estão de pé. E é a velha história, uma população mediocrizada
e desinteressada pelo destino da terra onde vive, tende a engolir as mentiras e as migalhas jogadas por aqueles que se dizem poderosos. Enquanto as mídias sociais não são completamente sufocadas pela censura, ainda se pode ter uma noção do que realmente acontece. No caso desse encontro, por exemplo, a jornalista alemã Vicky Richter publicou um relato analítico que eu traduzi e compartilho com você agora. O texto é intitulado O Choque de Realidade Americana do Vigarista, o socialista que veio implorando e saiu de mãos abanando. Finalmente aconteceu, diz ela. O autoproclamado salvador do Brasil, o maior ladrão da história do fazendão, chegou gingando para um encontro com Donald Trump, esperando simpatia, validação, talvez até mesmo um tapinha nas costas em nome da sua liderança progressista, entre aspas. Em vez disso, ele recebeu um tapa educado, mas inequívoco de realidade. Durante anos, o vigarista passou pelo palco mundial bancando a eterna vítima, o pobre socialista perseguido, injustiçado pelo sistema. Mas esse script não funciona mais. Não com Trump, não com os Estados Unidos, não quando o seu país está entrando em colapso pelo peso da corrupção, censura e ilusão marxista. O maior ladrão da história do Brasil veio para fazer diplomacia. O que ele obteve foi desprezo diplomático. Nada de assertivas amistosas, nada de fotos e apertos de mão que pudessem salvar a imagem dele em escombros. Para variar, o homem que nunca assume responsabilidade se encontrou encurralado, sem narrativa e sem aliados. O que é ainda pior para o imperador vermelho do Brasil, ele não conseguiu salvar o executor leal dele, o satânico psicopata golpista, o censor em chefe e autodesignado Deus do judiciário brasileiro. Aliás, o que se fala é que o maior ladrão da história do Brasil praticamente entregou a cabeça do psicopata para Washington numa tentativa desesperada de parecer cooperativo. Não funcionou. Este é o fim da linha para o conto de fadas do Partido dos Trabalhadores. O mundo está observando um socialista desbotado que se agarra ao poder enquanto o país dele sangra por liberdade. Os investidores caem fora e as pessoas perdem a fé. O cachaceiro corno, ladrão de velhinhos e aposentados, foi ao encontro buscando legitimidade na América. O que ele encontrou, no entanto, foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio que se segue quando até mesmo os seus apoiadores estrangeiros percebem que você é um fardo, é um problema e não um líder. Talvez a melhor sacada relacionada ao encontro na Malásia, tanto por ser muito bem produzida, além de ser muito engraçada e de refletir de certa forma o que ocorreu a portas fechadas, foi apresentada pelo Lucas Gabriel Design, que com isso tenta conseguir alunos para um curso sobre inteligência artificial. Confira. Deixa eu beijar seu pé, Trump. Acabei de sair de uma reunião com um analfabeto. Se você não quer ser um analfabeto digital igual o Lula, você precisa aprender IA. Comenta Black para entrar na Black Friday do Lucas Gabriel. 8 cursos de IA, pelo preço de um. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. O portal Conservatism and Elegance, da Daisy Smith, trouxe uma postagem intitulada 26 de outubro de 2025,
o dia em que a América se tornou um império, que é muito importante para você entender o que se passa nos bastidores da máquina de poder mundial. Como ele é um tanto longo, eu trago aqui um resumo do que foi publicado e que diz o seguinte: enquanto você assistia ao TikTok e ao X, os Estados Unidos executaram o maior golpe econômico da história da humanidade. A China controla 80% do processamento de terras raras, os neurônios de todo o sistema de armas, smartphones e servidor de inteligência artificial no planeta Terra. Um elemento, neodímio. Sem ele, os F-35 não voam, os Teslas não se movem, os data centers ficam no escuro. Trump ameaçou destruir 300 bilhões de dólares em exportações chinesas com tarifas de 100%. Pequim respondeu ameaçando sufocar a cadeia de suprimentos de tecnologia global. Então, algo impossível aconteceu. Foi o checkmate no dia 24 de outubro. A Malásia assinou o Pacto de Minerais. No dia 25 de outubro, a Tailândia assinou o Acordo de Processamento. No dia 26 de outubro, a estrutura foi anunciada e a China recuou. O que ficou escondido nas entrelinhas? 13 bilhões de dólares em processamento de terras raras na Austrália. Os direitos de extração no Camboja. O playbook do Japão de 2010, que reduziu a dependência chinesa em 30%, agora está implantado em 350 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial norte-americana. Qual o número que acaba com a globalização? O comércio Estados Unidos-China, que era de 758 bilhões de dólares em 2018, foi reduzido a 578 bilhões de dólares em 2024. Mas esses 180 bilhões de dólares não desapareceram. Eles foram realocados para nações que se curvam. O comércio com a ASEAN aumentou 20%. A participação da China no mercado de terras raras caiu pela primeira vez em 30 anos. As cadeias de suprimentos norte-americanas estão sendo redirecionadas em tempo real, enquanto Pequim percebe a armadilha. O que não dizem para você é que isso não é uma negociação comercial, é uma coleta de tributos. Trump transformou o maior mercado consumidor do mundo, de um único parceiro comercial, em uma arma. Agora, cada nação enfrenta uma escolha: acesso aos mercados norte-americanos ou acesso às cadeias de suprimentos chinesas. Nunca os dois. Nunca mais. O congelamento de 20 bilhões de dólares em soja, o primeiro desde 2018, não é retaliação, é uma demonstração. A China pode causar dor, mas a América pode causar extinção. Agora, veja o padrão que quebrou a realidade. 17 vezes desde 2018, o mesmo esquema. O anúncio de tarifas apocalípticas, com mercados despencando e a China retaliando. Então, aparecem isenções para os aliados. A pressão sobre Pequim se multiplica. 63% dos bens chineses enfrentam tarifas máximas, com as nações aliadas apenas 4%. Cada ameaça caótica foi uma jogada friamente calculada. Cada manchete de guerra comercial mascarou o desmantelamento sistemático da soberania tecnológica chinesa. E agora? No dia 1º de novembro, Xi Jinping se encontra com Donald Trump. O acordo já está feito. O acesso a terras raras em troca de alívio de tarifas. As botas norte-americanas em instalações de terras raras asiáticas. A China salva a face. A América conquista o futuro. Taiwan obtém o domínio da inteligência artificial, independência tecnológica e o fim da multipolaridade competitiva. Tudo embrulhado em um
quadro comercial que a mídia amestrada vai chamar de trégua. Qual a verdade nisso tudo? A globalização não entrou em colapso. Ela foi conquistada. A Gazeta Brasil informa que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta laranja de perigo para chuvas intensas e ventos fortes em 10 estados do Brasil, abrangendo as regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O aviso, que teve início às 10 horas de hoje e é válido até às 10 horas de amanhã, terça-feira, indica a previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. O INMET alerta para os riscos associados a essas condições severas, incluindo corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas. O alerta laranja é válido para o Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mesmo com chuvas e trovoadas, você sabe que não há nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. O juiz federal que detonou a Lava Jato e chamou Sérgio Iscariotes Morno de ladrão, além de lançar severas suspeitas sobre a atuação de Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol, foi flagrado furtando champanhe que custa R$500 cada garrafa. Segundo as informações veiculadas nas mídias sociais, o juiz Eduardo Lul 22 Apio foi surpreendido quando estava furtando 3 garrafas de champanhe num supermercado de Blumenau, em Santa Catarina. O detalhe mais interessante dessa piada pronta no fazendão do judiciário criminoso é que as 3 garrafas de champanhe que Eduardo Apio, que não é árbitro de partidas de futebol, mas já está sendo chamado de juiz ladrão, ele estava furtando, eram da marca Moët e Chandon, ou Chandon, dependendo do seu domínio do francês, né? O ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, defensor da liberdade econômica, da presença mínima do Estado, da oferta de possibilidades para empreender, gravou um vídeo sobre a iniciativa esdrúxula, para dizer o mínimo, dos quadrilheiros que ocupam o Ministério do Meio Ambiente e que, no afã de destruir todo e qualquer aspecto da economia brasileira, agora estão querendo proibir a tilápia. Eu estou aqui num laboratório de incubação de produção de tilápias. O que você está vendo aqui é ovos de tilápias. Aqui você tem mais ou menos 80 mil ovos. Depois que eles eclodem, eles passam para cá. Aqui você está vendo as larvas de tilápias. Mais tarde elas vão se transformar em alevinos. Agora, tamanha a produtividade da tilápia brasileira que ela é conhecida aqui no Brasil como se fosse o frango das águas. Isso tem feito com que o Brasil tenha se tornado o principal produtor de peixe cultivado das Américas. Isso basicamente por causa da tilápia. Isso que você está vendo aqui agora, ó, são os tanques já de tilápias. Em cada uma dessas caixinhas aqui você tem mais ou menos 20 mil larvas. E o que é interessante? O Brasil, a tilapicultura, ela tem se tornado, sem dúvida alguma, a mais tecnológica e desenvolvida de todo o mundo. Isso é tão interessante que no mundo a produção média de tilápia tem sido em torno de 20 a 25 toneladas por hectare. Mas aqui no Brasil, nos tanques escavados, isso está girando em torno de 50 toneladas e nos tanques com redes em torno de 100 toneladas. Então hoje o Brasil tem a maior eficiência na produção de tilápia. Isso fez com que o Brasil tenha ganhado os mercados mais exigentes, por exemplo, como o mercado norte-americano. Mas eu estou dizendo tudo isso porque, apesar desse crescimento incrível, o setor de peixes no Brasil ele é extremamente regulamentado. Tanto é que, se eu pegar esse setor de produção de peixes, ele é mais regulamentado, por exemplo, do que o setor de armas. Mas agora o Ministério do Meio Ambiente está passando dos limites, porque está em estudo e vai ter uma votação agora no Ministério, onde eles querem proibir a criação de tilápias no Brasil. E isso
porque eles querem considerar a tilápia como uma espécie exótica invasora, porque a tilápia ela é africana, só que ela foi introduzida no Brasil em 1950. Agora, interessante que em algum momento o sistema de produção do Brasil ele tem a sua raiz no estrangeiro. Se você pegar a produção de carne lá atrás, o zebu, ele veio da Ásia. Se você pegar talvez a principal gramínea em pastagens hoje do Brasil, que é a braquiária, ela veio da África. Então essa medida ela não tem nenhum embasamento técnico ou científico. Aqui você tem alta tecnologia, você tem a criação em tanques, não há nenhum risco de uma espécie que já está há mais de 75 anos no Brasil. Então isso, na verdade, é uma criminalização de uma atividade altamente produtiva. Afinal de contas, isso aqui é produção de proteína animal. E a ironia, ela é tão interessante que hoje a China, ela é o maior produtor do tambaqui, um peixe brasileiro, e a Alemanha agora, por exemplo, começa a criar em estufas o nosso pirarucu. E tanto o tambaqui como o pirarucu, eles são peixes amazônicos criados lá no estrangeiro. Então lá eles podem criar e aqui no Brasil o Ministério do Meio Ambiente quer proibir isso. Então esse tipo de medida, sem embasamento técnico, é uma medida progressista, talvez apenas para atender alguma coisa da COP30, mas isso no final do dia vai significar o quê? Vai significar uma comida mais cara, mas principalmente significa o empobrecimento do Brasil. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta severo hoje ao presidente russo Vladimir Putin após o líder da Rússia se gabar do teste do seu novo míssil nuclear, descrito como invencível. Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One, enquanto se preparava para viajar ao Japão, que os russos sabem que os Estados Unidos possuem um submarino nuclear, o maior do mundo, bem ao lado da costa deles. O comentário ocorreu após Putin, no domingo, comemorar o voo de teste de 15 horas e 8.700 milhas do míssil nuclear russo chamado de Burevestnik e apelidado de Chernobyl voador. Segundo a Rússia, o armamento seria capaz de atingir alvos nos Estados Unidos. Vladimir Putin afirmou que o míssil é um produto único, diferente de tudo o que existe no mundo, segundo a mídia estatal russa. Putin disse ainda que é preciso identificar os usos potenciais e começar a preparar a infraestrutura para implantar essa arma nas Forças Armadas russas. Na revista Oeste, a informação de que a vitória do partido La Libertad Avanza, do presidente da Argentina Javier Milei, nas eleições legislativas de ontem, surpreendeu os analistas e impulsionou os mercados. Logo depois da confirmação do resultado, o dólar caiu e a bolsa disparou. Ao mesmo tempo, os papéis argentinos listados em Wall Street subiram até 17% no pregão noturno. O movimento refletiu o otimismo com a continuidade das reformas econômicas propostas por Milei. Neste dia 27 de outubro, em 1912, era inaugurado o Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, o único totalmente transparente. Em 1932, a poetisa Sylvia Plath nascia em Boston, Massachusetts. Em 1951, ocorria a primeira utilização da radioterapia num paciente através de uma bomba de cobalto. Em 1962, ao se recusar a concordar com o disparo de um torpedo nuclear contra um navio de guerra norte-americano, Vassily Alexandrovich Arkhipov, um oficial da Marinha Soviética, evitava uma guerra nuclear. Em 1965, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco decretava o Ato Institucional número 2, estabelecendo eleições indiretas e caçando partidos políticos, entre as principais medidas. Em 1982, na usina hidrelétrica de Itaipu, as águas chegavam às comportas do vertedouro. Em 1988, durante a Guerra Fria, o presidente norte-americano Ronald Reagan suspendia a construção da nova embaixada dos Estados Unidos em Moscou por causa de dispositivos de escuta soviéticos instalados na estrutura do edifício.
E em 2017 a Catalunha declarava a independência da Espanha. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer mais uma vez que eu leio todas elas, embora eu nem sempre consiga responder a cada uma, mas eu peço para que você continue me escrevendo e que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E, por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, acredite, ela será muito, muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para o Gerson de Carvalho Costa Lima, para a Tânia Riz, Mônica Kuvardic, Nelson Fox, de Ourinhos, em São Paulo, Aderito Francisco, João Roberto Beto, Jesus Cândido, lá de Carmo da Mata, no estado de Minas Gerais, Antônio Davi Roland de Brito, Kleber Mafra e para o Guido de Castro, lá do Rio de Janeiro. Ah, e mais uma coisinha. Você me desculpe o ocasional desânimo, mas um fazendão que serve café da manhã, almoço e jantar para um preso, enquanto dá 5 bolachas e um copinho de quissuco para uma criança na escola, não pode ser levado a sério, não? Até a próxima.